Oi, pessoal, eu sou Daniela de Oliveira, eu sou psicóloga. Eu sou Thaís Salã, psiquiatra. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre espiritualidade. Vamos começar um pouquinho falando sobre a diferença entre health span, life span, né? Essa longevidade e a qualidade de vida que a gente tem, porque a espiritualidade tem um tanto a ver com isso, apesar de que as pessoas não conectam tanto, mas a gente pode dizer que é um pilar para a nossa vida, para a nossa existência. Sim. Na medicina do estilo de vida, que é o que eu e a Dani fazemos, né? Tem esse conceito muito forte de lifespan, que é o quanto você vive, e health span, que é o quanto você vive dessa vida de forma saudável, né? E a gente tem aumentado o nosso lifespan, então a gente está vivendo mais. Tanto que a porcentagem de idosos aumenta a cada ano e com isso também aumentam custos, porque são pessoas que não são, não são ativas produtivamente, e aí a outra parcela da população que é ativa economicamente tem que sustentar os extremos, né? Sim. Os jovens e os mais idosos. Agora, o conceito de health span, né? Do quanto dessa vida a gente vive saudável, é o que está impactando muito. Porque não só a gente está com uma população cada vez mais idosa, mas a gente está percebendo que a gente está adoecendo mais cedo. Exatamente, a gente está sem salutogênese, né? Exato. Perdemos a salutogênese, essa qualidade de saúde. E quais são as implicações disso, né, na vida prática, no mundo prático? É aumento de gastos. Então, os aumentos de gastos em saúde estão insustentáveis. Sim. Planos de saúde não conseguem dar conta. Sistemas de saúde público não conseguem dar conta. E, por isso, né, a ciência, então, ela vai se debruçar sobre, então, tá bom, o que gera saúde? Né? O que eu posso fazer para que essa população seja mais saudável? E aí entra a espiritualidade, a religiosidade. Sim, que é algo que a gente pouco relaciona à saúde, né? Mas que tem a ver com essa necessidade que todos nós temos, que é intrínseca a nós, é algo que vem assim, talvez desde da primeira amebinha lá que surgiu no planeta, que é a necessidade de ter um propósito, de ter uma função, né? Da gente ter para onde a gente vai. E essa necessidade, ela é universal. Então a gente pode dizer que é algo que a gente herdou e que a gente vai continuar herdando e que a gente vai passar para frente para os nossos, né, para os nossos descendentes, sem a gente querer, né? Porque não é algo que a gente quer, não é, né? Não é voluntário. Do ser humano. Exatamente. Essa questão do buscar conexão com aquilo que transcende. É aquilo que sai de mim, é da pele para fora. Que vai para além de mim, não é nem da pele para fora, né? Eu falo que é o símbolo do infinito, né? Para mim, o símbolo da relação é o símbolo do infinito, né? Em que a gente entra e sai, é na verdade uma continuidade da profundidade para a superfície. Então a gente tem exatamente, né? Então muitas vezes a gente nem sabe. Eu falo que propósito a gente vai criando. Então, a maioria das vezes a gente muda de vez em quando, às vezes a gente não sabe tanto, mas é importante que a gente possa ter conosco que existe algo que é para além de nós e que a gente faz parte desse algo que é além de nós. E aí não interessa se você acredita em energia, em Deus, ou se você acredita no próprio processo biológico. Se a gente acredita em processo biológico, em ciência, a gente acredita em algo para além de nós. Certo. E aí a gente entra, então, no conceito se espiritualidade é a mesma coisa de religiosidade. Sim. E aí temos duas coisas que são diferentes uma da outra. Então, a religiosidade é a gente ter os parâmetros de uma religião. Ou seja, a gente tem um lugar, a gente tem dogmas, a gente tem determinadas leis que regem um determinado comportamento diante do transcendente.
certo? E isso é uma religião. E isso é religiosidade. Então, por exemplo, ir à missa todos os domingos. Estou pegando aqui as religiões cristãs, que é mais fácil. Ou os ritos, né, que algumas religiões têm. Esses são os rituais. Então, esses são rituais religiosos. A espiritualidade tem a ver com essa noção de que eu continuo para além de mim. Sim. Eu gosto muito, pelo menos, desse conceito. Eu continuo para além de mim. Eu continuo através das coisas que eu faço, de como eu me relaciono, de como eu influencio as pessoas, do que eu ensino para os outros, do que os outros podem aprender comigo. E essa continuidade de mim, a gente pode entender como uma espiritualidade para além de mim. Sim. Né? E aquela coisa também que existe algo que é além de mim, que coloca uma certa ordem no caos. Então, isso também tem a ver com o que a gente chama de espiritualidade. Se a gente vai pesquisar, dar um Google aí em religiosidade e espiritualidade, a espiritualidade é mais difícil de ser conceituada pela ciência porque ela é muito abrangente, como você mesmo disse, né, Dani? Seja por eu acredito em algo como energia, ou eu acredito num pertencimento e na minha influência sobre o outro e algo que segue para além de mim, isso já seria espiritualidade, né? Sim. A religiosidade já tem um foco mais específico, uma estrutura dogmática, como você bem falou, tem as crenças, as práticas, então que aí entram os ritos, então vocês se reúnem em missas ou se reúnem na sinagoga, então a religião tem já essa estrutura. Então uma pessoa pode ser religiosa e não espiritualizada. Isso é complexo, isso é controverso para algumas pessoas, mas é verdade. A gente pode seguir todos os rituais e a gente não consegue fazer da nossa vida uma experiência espiritualizada. Então, e uma pessoa pode ser espiritualizada e não ser religiosa. Então, sabe aquela coisa de tipo, não adianta nada eu ir lá e meditar e botar minha bundinha lá no chão e sentar por 1 hora por dia, que seja 2 horas. E aí, quando eu vou para minha vida pessoal, quando eu vou para as minhas relações, eu sou agressivo, eu passo por cima, eu não respeito o outro, eu não ouço a outra pessoa. Então, fica incoerente. Né? Existe uma incoerência entre aquilo que eu digo ou que eu penso sobre mim e a minha ação sobre o mundo. Acho que dá para resumir assim. E também eu posso ser uma pessoa espiritualizada sem seguir alguns preceitos religiosos ou seguir parcialmente. Exatamente. Mas aí é o que a gente entra no... Então tá bom, o que então a ciência diz do impacto dessa prática na nossa vida e na nossa saúde? Vamos lá, adoro. Principalmente na saúde mental, eu acho que é a nossa área. Vamos começar então dizendo que as pessoas que são mais espirituais, que têm uma espiritualidade, quando, por exemplo, em recuperações de cirurgias, elas se recuperam melhor e mais rápido, tem uma menor taxa de mortalidade. Sim. Né? Geralmente essas pessoas têm mais saúde física quando a gente pega exames laboratoriais mesmo, exame de sangue, quando a gente vai ver toda a saúde organísmica. Então são pessoas que têm mais saúde. E quando a gente fala de saúde mental, a espiritualidade ela é um fator protetivo de diversas doenças, né? De diversos transtornos, depressão, ansiedade, toque. A gente pode citar vários aqui, né? A gente pode citar inúmeros. A gente está falando de espiritualidade, religiosidade, aí já são outros 500. Sim. Religiosidade, dependendo da religião, dependendo do tipo de religiosidade, inclusive pode prejudicar. Sim. Né? E a gente vira um pouco o quadro. Como tudo na vida, né, Dani? Acho que chega um ponto em que você começa a se conectar com alguma organização de uma forma excessiva e
né, sem esse bom senso que tem que haver, realmente pode ficar rígido demais e inclusive ser gerador de estresse e doença. Exatamente. Mas tem, se a gente falar em espiritualidade, a gente fala de, como você diz, o consciente espiritual, né? Tem a prontidão espiritual. Sim. Né? Então, o quanto eu estou pronto para receber a espiritualidade, também tem eficiência, né? O quanto eu não só estou pronto, mas o quanto eu pratico. O quanto eu coloco em cada ato, né? A gente vai ter o Clube do Livro do Sagrado e do Profano, e lá ele vai falando um tanto disso, né? Já adiantando um pouquinho, o quanto o sagrado ele é importante para a gente organizar a vida, né? E aí a gente tem o que a gente chama de inteligência espiritual, e parte desse negócio de inteligência espiritual é a gente saber colocar nas nossas pequenas ações essa intenção, as nossas ações terem propósito, né? Então, a forma como a gente vai organizando a vida, como a gente vai fazendo as coisas na nossa vida, elas são, como que eu posso dizer? É uma manifestação, daquilo que eu acredito, é uma manifestação do meu propósito, é uma manifestação daquilo que eu tenho como sagrado. Né? Então, se eu tenho como sagrado ser um ser humano melhor a cada dia, então cada ação que eu fizer no meu dia, eu vou tentar, pelo menos uma tentativa, né? Colocar essa intenção de fazer melhor, paciência, enfim. Essa intenção, em sânscrito, se chama sankalpa. Exatamente. Né? O sankalpa qual é a sua intenção para aquilo que você vai fazer. Então, se você tem como sagrado a gentileza, você vai colocar a gentileza nos seus atos. Se você tem como sankalpa os valores de retidão ou então de honestidade, você vai se relacionar com as pessoas através de atos honestos. Então tem essa questão da intenção, né, que já no Oriente eles chamam de sankalpa, e tem a ver com espiritualidade. Que tem a ver com espiritualidade, exatamente. Então, e eu acho que tem isso também, né, de quando a gente tem espiritualidade embutida em nós, de saber, de olhar para o outro ser humano como um ser humano como eu. Então eu vou tratar não só um ser humano como qualquer coisa que é viva, como algo que é vivo e que tem parte de mim naquilo, porque tá vivo, né? E mesmo que não esteja, falo assim, tem uma pedra, tudo bem, mas faz parte do ecossistema do qual eu faço parte. Sim, então aí também entra a conexão com a natureza. Exatamente. Então, que é comum a muitas religiões, inclusive, né? Se a gente for pegar, inclusive, estudos de religiões assim, as mais primitivas, né? Elas têm muito da natureza na cultura delas, e eu me relaciono com a pedra, inclusive, porque ela faz parte do meu ecossistema, então eu me relaciono com o meu ecossistema. Exatamente. Né? E às vezes a gente se esquece que nós somos um ecossistema dentro de outros ecossistemas, né? Então a forma como a gente se relaciona conosco, o que a gente come, como a gente cuida da gente, se a gente vai dormir ou não vai dormir, é também um cuidado sagrado, é um cuidado espiritual, porque é isso, né? É a gente respeitar a vida que existe em nós. Eu falo sempre assim, a gente é só um conglomerado de um monte de bactéria que faz tudo funcionar aqui. Então é bom que a gente cuide direitinho delas, para que a gente possa ter essa longevidade com qualidade. Porque senão não só a gente adoece, mas a gente adoece também a nossa percepção. Então existem vários estudos que vão falar da percepção que a gente tem de mundo, inclusive da nitidez de como a gente vê as coisas, da clareza como a gente vê as coisas, o quanto isso está relacionado à nossa própria saúde. O quanto isso muda quando a gente, por exemplo, deixa de comer fruta e verdura.
né? Então, alguns estudos a gente estava estudando lá para o board para tirar o certificado de medicina e estilo de vida ano passado, e tinha um estudo que eu achei fenomenal, porque uma fruta e uma verdura por dia já melhora o humor das pessoas, já significativamente no dia seguinte, significativamente já existe uma mudança nos quadros depressivos e ansiosos. Sim. E isso é muito importante. E aí, qual é a conexão que a gente tem entre espiritualidade, a prática da espiritualidade e desfechos em saúde, né, como um todo? Aí, ouvindo você falar aqui, e também com o que eu vejo no dia a dia como psiquiatra, eu vejo que aquelas pessoas que têm uma conexão com o que transcende, que elas se sentem menos solitárias. Sim. E porque, no sentido que a partir do momento que você faz parte de algo, você não está sozinho. Então, por mais que você esteja sozinho naquele momento, se você está conectado com algo que transcende, a sensação, inclusive a forma como a gente processa esse estar sozinho é diferente. É um estar sozinho que não é doloroso, que aí seria a solitude, enquanto o estar sozinho doloroso, que é a solidão, ela é muito prejudicial para a saúde como um corpo, que é uma agressão, né? É um perigo, porque eu não posso estar sozinha. Como ser humano, eu sou um ser sociável. Eu preciso estar em grupo para eu aumentar as minhas chances de sobreviver. Então, se eu estou sozinho, isso já o meu cérebro interpreta como um risco. Então, se eu acredito no que transcende, se eu acredito... por exemplo, eu não preciso de uma pessoa aqui do meu lado para ela estar aqui. Exatamente. Essa é uma grande questão quando a gente fala de espiritualidade, desfecho em saúde e saúde mental. Essa questão do pertencimento. Então, é 1. 2. Então, tem a conexão. 2. Aí entraria a religiosidade, né? Porque no momento em que eu participo de rituais, em rituais em que também não estou sozinho, rituais que norteiam os meus valores, então vão nortear se eu vou usar substâncias psicoativas ou não. Exatamente. Se eu vou beber ou não todos os dias, né? Então, como eu vou praticar a minha vida, se eu vou fazer atos voluntários de gentileza para o outro ou não. Então, isso está determinando o meu estilo de vida. E a partir do momento em que eu mantenho um estilo de vida mais funcional, equilibrado, naturalmente isso reflete na minha saúde como um todo. Sim. E a gente ainda pode levar em consideração, né, Thaís, que existe a questão do propósito em si. Então, quando a gente fala de espiritualidade, e aí eu vou deixar um pouco a religião, porque eu acho que a religião tem algo que e aí é algo que me pessoalmente, aí é uma coisa pessoal, tá, gente? Não levem para casa. Me incomoda pessoalmente alguém me dizer o que eu vou fazer comigo, o que eu preciso fazer comigo, né? Para ser feliz, por exemplo, ou para qualquer coisa, para ser uma pessoa melhor, enfim. É algo que me incomoda. Eu não quero que ninguém me diga, porque eu quero saber o que eu faço comigo. Eu quero ser responsável por mim mesma, né? Quero ser responsável pela minha vida e pelas minhas escolhas. Isso é algo que eu tenho desde muito nova. Você vai me perguntar por quê? Não sei. Talvez porque eu comecei a meditar muito novinha e eu já me questionava sobre muitas coisas da vida. Então, a religiosidade, a espiritualidade, perdão, a espiritualidade ainda, para mim, ainda tem esse adendo de que a gente se autorresponsabiliza. Então, eu sou responsável por mim mesma. Eu sou responsável pela forma como eu estou construindo a minha vida. Existem percalços, existem muitas coisas difíceis. A gente não pode desconsiderar todo um sistema que a gente tem social também, que muitas vezes não facilita para as minorias, mas nem um pouco, né? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar em consideração que existe uma subjetividade, existe um ser humano ali que também pode aprender a lidar com essas coisas de algumas maneiras,
Existem ferramentas para que a gente possa lidar com todas essas adversidades de maneiras mais saudáveis, mesmo que muitas vezes pareça impossível. Sim, a espiritualidade traz esse coping. Né? Exatamente, são estratégias de enfrentamento. Estratégias de enfrentamento. Uma vez que eu me coloco como responsável e eu falo, vou passar por essa diversidade, a forma como eu sinto a dificuldade ela é diferente do que quando eu sou vítima dessa... E até para a gente tomar a decisão também, decisão básica de sobrevivência. Eu me aproximo desse negócio ou eu me distancio. E eu vou tentar achar outro caminho. Sim. Confiando de alguma forma em algum processo de que eu posso encontrar outro caminho, que eu posso me distanciar de uma determinada situação, posso me distanciar de pessoas, mesmo que muito queridas, e encontrar uma outra via, né? Mas, falando um pouquinho aqui de estudos de funcionamento cerebral, tem alguns estudos muito interessantes, porque de como a prática da espiritualidade aí avaliada a partir desses fatores que a gente falou, do coeficiente de espiritualidade, prontidão para a espiritualidade, né? São questionários que avaliam quanto a pessoa sente, acredita e pratica e como que o cérebro dela funciona. E a gente vê que as pessoas que têm práticas de espiritualidade, elas têm o córtex, né? Então, aquela camada onde ficam os neurônios mais espesso. O que é mais grosso? Então, a gente tem mais neurônio ali. Sim. Ao passo de que, se eu comparo com as pessoas que não praticam, essas pessoas, elas têm essas áreas de córtex mais finas, com menos neurônios. E são áreas que são responsáveis pela autopercepção, pela reflexão, pela avaliação. Pela contenção de impulso, né? Pelo planejamento de futuro e a adaptabilidade ao meio ambiente. Isso, esses todos são fatores protetores para a saúde mental, principalmente, né? Sem dúvida nenhuma. E estudos interessantes, a partir do momento que eles viram, poxa, olha, realmente tem algo aqui de concreto que eu posso trazer para o mundo da espiritualidade. Aí os cientistas, né, tem o pessoal hardcore da ciência que realmente só acredita vendo, viu? Sim. Tá, viu? Realmente tem algo aqui que faz muito sentido. Então vamos partir para intervenção. Como seria isso? Vamos fazer um grupo que alimenta, que fomenta a espiritualidade nas pessoas. Um desses grupos foi o Exército Americano. Sim, esse estudo é fantástico. Esse estudo é fantástico, porque em um ano, né, de grupo controle, em um ano, num grupo eles fomentavam, eles estimulavam a espiritualidade, no outro eles só não faziam isso. Em um ano, no grupo que teve a espiritualidade estimulada, eles reduziram muito, mas muito, acho que 80% dos percentuais de adoecimento mental. Sim. A gente não tem isso em lugar nenhum. Com remédio nenhum. Nem com remédio, nem com terapia. E tanto que as novas ondas das terapias, né, hoje, as terapias mais modernas, elas trabalham com enxertos de meditação. Sim. Né? Então, a própria prática formativa do Kahneman ficou 3 anos estudando na Floresta Negra com mestre zen budista na Alemanha. Então, muito da prática formativa tem de meditação. Né? Apesar dele não falar muito isso, tem uma pequena diferenciação entre o que é meditação e a prática formativa, mas tem bastante a questão da pausa, do se perceber, se sentir, entender o que está acontecendo consigo, para depois fazer uma influência sobre a emoção. Sim. E a meditação, a gente vai falar uma à parte, porque esse é um tema maravilhoso, único, né? Que daria 3 horas de podcast para a gente falar da meditação e os tipos de meditação e como que a ciência vê a meditação, mas de uma forma
bem resumida, a meditação é como se fosse uma academia do cérebro. Eu falo que é sempre do corpo e do cérebro junto, né? Que aí entra a meditação, ela aumenta um tanto a interocepção, que é essa capacidade da gente perceber o próprio corpo e o que está acontecendo conosco. Então a gente pode dizer, assim, que a meditação ela tem 3 partes, né, que a gente considera. É um foco de atenção fechado, foco de atenção aberto e a meta, né, a meditação que é de compaixão, da gente fazer essa conexão com tudo aquilo que é vivo. Então, algumas pessoas usam uma parte só, outras usam 2 partes, outras usam as 3, mas a maioria das meditações vai pegar um desses aspectos e trabalhar mais em cima dele, mais focado em algum desses 3 aspectos, né? E a meditação, se a gente pular um pouquinho de volta para a religiosidade, a maioria das religiões tem esses momentos meditativos. Sim. Algumas religiões, como por exemplo, até o catolicismo, né, eles tinham a meditação como um dos fortes pilares, mas eles em algum momento da Idade Média tiraram, e isso hoje fica exclusivo para os monges. Uau! Né? Então existem algumas coisas que a gente pode se perguntar aí, o que vai acontecendo, né? Mas eu acho que o que é interessante para nós aqui, quanto a espiritualidade e a ciência são maneiras de explorar aquilo que é desconhecido, aquilo que a gente não sabe ainda. Né? Misterioso. Então eu gosto muito de uma visão que o Marcelo Gleiser tem, né? Do quanto a gente tem que entender a natureza, o quanto a gente tem que entender essa conexão com um todo, e isso é algo científico. Né? É uma curiosidade científica da gente poder entender que tudo é conectado, e quando a gente mexe uma coisinha aqui, a gente vai mexer uma coisinha lá. Né? Se a gente bota fogo num lugar aqui, vai mexer todo um ecossistema. Uma reação de cadeia, né? Uma reação em cadeia que, evidentemente, vai chegar em nós. Sim. Então, aquela coisa que não, eu faço só para mim, não faço para mais ninguém, eu faço só comigo e não atinge mais ninguém, isso nunca é uma verdade. Se perguntarem, Thaís, para você, qual é o ponto, se você pudesse separar um ponto da espiritualidade que você acha que é o que faz a grande diferença, para mim é a conexão da parte com o todo. Sim. Então é essa percepção de que eu faço parte de um ecossistema, e o que eu faço para fora faz diferença para o outro, também faz diferença para mim, porque aquilo que eu faço volta. E essa é uma prática, isso é muito importante para a gente, para dar sentido para a vida, para a gente abrir esse espaço para o que eu não consigo explicar, porque eu não consigo ser cientista o tempo todo. Sim. E aí muito do que eu não consigo explicar eu vou simbolizar, e simbolizar é algo inato do ser humano, né? Vamos pegar no desenvolvimento, quando a gente começa a conseguir simbolizar. É uma capacidade muito aprimorada. É isso que o córtex faz, né? Eu falo que o córtex só quer criar asas e sair voando. A gente tem que trazer ele de volta para não ficar sem a experiência, porque senão ele sai voando mesmo. Sai voando mesmo. Então, a gente tem que voltar a gente ele, cria né? esses símbolos, a gente se conecta. Nós somos animais de histórias, né? A gente conta histórias para passar os nossos conhecimentos para as próximas gerações. E muitas vezes um conceito inteiro ele acaba sendo centrado num símbolo. Estamos aqui com os nossos símbolos. Né? Então o simbólico ele é importante. E aí aonde também, ainda continuando nessa a conexão da parte com o todo, eu entraria na sincronicidade, que é um aspecto que eu acho lindo, e pergunto para vocês que estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente, você já se sentiu tão conectado com um grupo ou com um lugar em que acontece alguma coisa de forma simultânea ao que você pensa?
acontece fora e dentro, e você tem aquela sensação, nossa, será que eu premeditei? Ou então como eu e a Dani. Sim. Não combinamos as cores que viríamos vestidas, e não é a primeira vez que isso acontece, né, Dani? Sim, já aconteceu algumas. Pra mim, eu vejo isso como um wow moment. É um momento, é um pequeno milagre. Sim, são os pequenos milagres cotidianos. Algo que eu acho que é importantíssimo para nós, e a gente já tem muitos estudos sobre isso, é o ato da escrita. A gente poder escrever todos os dias, e por que eu tô falando isso? Porque eu lembrei do diário de gratidão. Quando a gente faz lá 3 coisas que a gente foi grato no nosso dia, a gente está se treinando para uma abertura de percepção para as coisas que são boas, para esses pequenos milagres cotidianos, que pode ser simples, como uma luz diferente que entra pela janela e ilumina o ambiente de uma forma que a gente fica, nossa, que coisa, parece uma obra de arte. Uhum. Né? É uma nuvem no céu, né, que às vezes a gente vê e fala, nossa, que diferente isso. Mas para a gente perceber essas coisas, a gente precisa estar num certo estado de recepção mesmo, né? Num certo estado de abertura para que as coisas possam nos afetar. Sim. Aí a gente fala de afetação, de afeto de novo, aí a gente cai na emoção e na forma como a gente vai regulando as nossas emoções para que a gente entre nesses estados. Sim. Né? Porque espiritualidade também é um corpo, tem um estado, né? Que a gente pode, que é esse estado mais receptivo, que a gente pode inclusive praticar, né? Então eu acho que existe essa questão, né, desse pertencimento ao todo. Não é só pertencimento à raça humana. Sim. Né? Mas esse pertencimento a tudo aquilo que é vivo. Sim. E você? Como que você pratica a sua espiritualidade? Né? Como que você se considera nesse contínuo? Uma pessoa que está mais aberta ou ainda não, precisa um pouquinho mais das coisas materiais ainda, objetivas. Como é que você pode trabalhar isso? Sim, e eu acho que fica um desafio, né? Porque hoje a gente vive num certo ritmo e estamos entendendo que os adoecimentos estão cada vez mais crescendo, tanto a questão da solidão quanto a ansiedade, doenças relacionadas ao estresse, depressão, vem numa crescente, né, muito grande. Uhum. E parte, né, de não defendendo nada e não querendo defender coisa alguma nesse sentido, mas essa sensação de desconexão da vida, né, que vai também organizando formas de medo, de ansiedade, de então eu tenho que correr contra o tempo, eu tenho que fazer parte desse negócio aqui, dessa roda doida. Se eu não fizer parte, se eu for o estranho disso, e se eu disser que eu acabei o meu trabalho às 6 da tarde, eu vou embora para casa e eu não ficar até às 9 da noite com todo mundo, como é que fica esse negócio? Não vou pertencer a lugar nenhum. Então a espiritualidade, ela também dá conta da gente poder ser estranho. Uhum. Porque dá pertencimento a alguma outra coisa. Ser um estranho confortável. É um estranho que eu gostei. É um estranho confortável, de estar confortável na nossa estranheza, né? Então, de poder estar confortável no nosso ritmo, de poder estar confortável na forma como a gente é. Sim. Espiritualidade é um dos aspectos da sabedoria, né? Não é à toa que o Dilip Just tem um livro de espiritualidade. Tem um livro de espiritualidade, tem um livro de sabedoria. Porque um dos aspectos da sabedoria é essa ação pró-social. É o olhar o outro e falar: aquele outro precisa de mim, a compaixão. Como que eu posso contribuir para o que está em torno de mim, para o que está na minha volta? Esse é um aspecto primordial da sabedoria. E isso se relaciona intimamente com a questão de espiritualidade. Com certeza. E assim, até para as pessoas saberem algumas fontes de onde ler mais sobre isso.
né? Se ficarem curiosos. Tem os trabalhos da Liza Miller. Liza Miller é uma psicóloga da Universidade da Columbia, da Ivy League. Ela tem um curso só de saúde mental e espiritualidade. Tem um livro dela em inglês, que é Awaken Brain. Então, é o cérebro desperto, porque ela fala sobre um despertar para esse lado da vida, para o lado espiritual da vida, e aí vai para a religião, aí é uma, né, vai, né, se você é mais a base, que é a espiritualidade, ela trabalha bastante, ela trabalha muito em criança e adolescente, porque a gente, o que a gente mais lê sobre espiritualidade é da necessidade para os mais velhos, para os que estão envelhecendo, mas se a gente, uma população que está muito em risco são as crianças e adolescentes, e então ela vai trabalhar, ela faz estudos e traz nesse livro dela os estudos com os jovens, o que é muito rico, né, até para os pais e mães que assistem a gente aqui, mas todo o material que a gente fala aqui, por exemplo, do estudo dos soldados, esse material da Liza Miller, o Dilip Jast, que fala sobre a sabedoria, e também tem um livro de espiritualidade, todo esse material a gente vai colocar em link no nosso site, que é www.tempoproprio.com.br. Tá tudo completinho, se você ficar curioso, quiser checar. E se alguém tiver curiosidade também de um material que não é tão científico assim, o Dalai Lama tem vários livros que são interessantes. Sim. Tem um livro do Dalai Lama que eu gosto muito, que é ele e o Tutu Desmond conversando, uma conversa dos dois. A gente vai falando de espiritualidade, não tem como a gente não citar o Joseph Campbell. Assim. Falando sobre mitologia. A história a jornada do herói. A jornada do herói. O livro aconselho dele. Muitíssimo para a gente poder entender como que nós contamos a história, como que a gente organiza, né, a nossa vida em torno desses simbolismos. E para quem tiver muito interesse, a gente vai ter o Clube do Livro do Sagrado e do Profano. Já estou lendo. Do Mircea Eliade, que é um livro fantástico. E se você gostou do conteúdo, se inscreve para ajudar a gente aqui no canal a continuar fazendo cada vez mais assuntos diferentes na área de saúde mental, de saúde em geral, de esporte. E se acha que vai ser útil para alguém, compartilha e deixa sugestões, perguntas no comentário, que a gente vai adorar ouvir vocês.